Olá, começa agora o Giro Veja com os destaques da terça-feira. O PMDB cancelou o encontro que estava agendado para novembro para discutir o desembarque do governo Dilma Rousseff. Com isso, o partido só vai se reunir oficialmente com a presença da militância em março do ano que vem, quando alguns cenários envolvendo não só Dilma, mas também o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já estarão em outras fases. Pelo menos espera-se. Paralelamente, quem também ganhou tempo hoje foi o próprio Eduardo Cunha, porque a Câmara informou que a primeira sessão para tratar do processo contra ele no Conselho de Ética não deverá ocorrer mais na próxima semana. Aos poucos, infelizmente, vai ficando tudo para 2016. A repórter Marcela Matos tem mais informações sobre Eduardo Cunha. Fala, Marcela. Pois é, Silvio. Eduardo Cunha criticou a demora do partido em decidir se mantém ou não a aliança com o governo Dilma e afirmou que, para ele, o desembarque já teria acontecido. Alguns PMDBistas até vão se reunir em novembro em congresso da Fundação Ulisses Guimarães, mas o encontro, que deve reunir uma ala mais rebelde, terá alcance menor que o da legenda. Enquanto isso, Silvio, Cunha ganha mais um tempo para reforçar sua base e tentar se blindar do processo de cassação no Conselho de Ética. A previsão inicial era de que a ação seria avaliada pelo colegiado já na semana que vem, mas uma divergência entre a Secretaria da Câmara e o presidente do Conselho deve jogar a análise para adiante. Até lá, Cunha deve aproveitar cada oportunidade para pavimentar seu capital político e tentar escapar do processo de cassação. Hoje mesmo, ele passou a manhã e o início da tarde fora da Câmara, reunido com aliados em busca de abafar esse assunto. Em um afago aos seus colegas, Cunha chegou a colher sugestões sobre projetos que devem ser votados e tenta impor uma pauta positiva na Câmara, que hoje está manchada pelas denúncias no escândalo de corrupção na Petrobras. Silvio. Ainda em Brasília, o presidente do Senado, Renan Calheiros, vai dar 45 dias para Dilma se defender das chamadas pedaladas fiscais. Silvio, a análise das contas da presidente Dilma Rousseff pelo Congresso Nacional vai demorar ainda mais que o previsto. Isso porque o senador Renan Calheiros decidiu dar um prazo de até 45 dias para que o governo se explique previamente sobre as chamadas pedaladas fiscais, que foram condenadas pelo Tribunal de Contas da União. A defesa do governo argumenta que o seu posicionamento e as suas justificativas não foram levadas em conta no julgamento pela Corte. Renan, então, tenta evitar assim uma nulidade do processo. Mas, como já se sabe, isso também vai postergar ainda mais a análise desse parecer do TCU na Comissão Mista de Orçamento. O presidente do Senado só vai encaminhar o documento do TCU à comissão depois de 45 dias. Ele vai ter que ler o documento também em plenário e depois começará a contar um prazo de 77 dias para que a comissão conclua seus trabalhos. Na CPI do BNDES, o ex-ministro Miguel Jorge tentou explicar os e-mails dizendo que o ex-presidente Lula atuava em favor da Odebrecht. Silvio, o depoimento do ex-ministro Miguel Jorge foi praticamente uma defesa explícita da atuação do ex-presidente Lula nessas nebulosas negociações em favor de empresas brasileiras. Na reunião da CPI do BNDES, ele minimizou as controvérsias sobre o lobby de Lula em defesa dos interesses da Odebrecht no exterior e disse que o banco não privilegiou nenhuma companhia, ao contrário do que indicam as investigações do Ministério Público. Lula é investigado por fazer tráfico de influência em favor da Odebrecht no BNDES e as suspeitas são de que ele influenciava na liberação de recursos conforme os interesses da empreiteira. Mas a estratégia de Miguel Jorge na CPI foi totalmente oposta ao que indica o Ministério Público. Para defender Lula, o ex-ministro disse que a prática de lobby foi demonizada depois da Operação Lava Jato e que hoje a atividade de lobista é mais interpretada como a atuação criminosa de pessoas como Fernando Baiano ou Júlio Camargo no Petrolão do que uma espécie de diplomacia comercial, expressão usada por ele para explicar o que ele e Lula supostamente faziam em favor de empresas brasileiras. A presença de Miguel Jorge na CPI ocorreu depois que a Polícia Federal encontrou um e-mail em que Odebrecht e 2 executivos conversam com o então ministro sobre a atuação de Lula em favor da empreiteira na Namíbia, Silvio. Economia sem a CPMF, o relator do orçamento, o deputado Ricardo Barros, defendeu um corte drástico no Bolsa Família. O Luiz Lima tem os detalhes. Olá, Silvio. O Bolsa Família, uma das principais vitrines do governo do PT, pode sofrer cortes no ano que vem.
O relator-geral do orçamento de 2016, o deputado Ricardo Barros, sugeriu uma redução de até 10 bilhões de reais dos quase 30 bilhões previstos no programa. O deputado chegou a afirmar que não terá dó de cortar recursos do programa para compensar a provável frustração de arrecadação com a nova CPMF, que não deve ser aprovada no Congresso. Além disso, Barros tem defendido fontes alternativas de receitas, como a alta de alguns impostos como a CID, que incide sobre os combustíveis. Com o Bolsa Família no alvo do ajuste fiscal, a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, resolveu se manifestar. Em defesa do programa, ela disse que não está sobrando dinheiro e que qualquer corte terá impacto no aumento da extrema pobreza. Para este ano, Silvia, é esperado que o governo assuma um rombo de até 50 bilhões de reais no orçamento, o que marcaria o segundo ano seguido de déficit. É com você. No Maranhão, para quem achava que já havia ouvido falar de tudo sobre a barbárie no presídio de Pedrinhas, o Ministério Público agora apresentou denúncia de canibalismo. Boa noite, Silvio. O Ministério Público do Maranhão denunciou à Justiça um caso de canibalismo no complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. Como se sabe, a cadeia é conhecida internacionalmente pelos crimes bárbaros ocorridos nos últimos anos. Bom, o conteúdo dessa denúncia é que em dezembro de 2013, o preso Edson Carlos Mesquita da Silva foi morto a facadas por 4 companheiros de cela. Uma briga foi a motivação do crime. De acordo com o promotor responsável pela denúncia, Gilberto Câmara, depois de matá-lo, o grupo esquartejou o corpo em 59 pedaços e comeu o fígado da vítima. Segundo o promotor, o maior empecilho para concluir a investigação foi a identificação do corpo justamente por causa do esquartejamento. O reconhecimento só foi possível por causa de uma tatuagem que o preso havia feito em homenagem à filha. A Justiça deve decidir ainda nessa semana se acata ou não a denúncia. Obrigado, Nicole. O Giro Veja termina aqui, mas a programação de TV já continua. A gente se vê amanhã. Até lá.